Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com o patrocínio de BR Suporte Informática. A BR Suporte Informática é sinônimo de competência em assistência técnica e manutenção de computadores, notebooks, impressoras, redes e servidores Windows e Linux. A BR Suporte conta com pessoal altamente capacitado para prestar assistência técnica e manutenção em informática para pessoas jurídicas e físicas com atendimento personalizado direto nas empresas e domicílios. Faça seu orçamento gratuito na BR Suporte Informática e tenha certeza de trabalhar com técnicos que realmente entendem do assunto. Liguem 011 98 360 1311 ou 011 97250 2935. Se preferirem, mande um e-mail para anderson@brsuporte.com.br. Não caia na mão de aventureiros. Quando a questão é competência, escolha BR Suporte Informática. Vamos lá, Osmar. Qual o bloco do dia aí, meu amigo? Curiosidades. Pois é, galera. No bloco passado, que era de curiosidades, eu acabei substituindo por uma notícia sobre uma lei nova aí que foi aprovada com relação à medição individualizada dos condomínios, né, de água dos condomínios. Então, eu vou aproveitar aqui eu sei que tem muita gente que gosta do bloco de boletim de curiosidades e vou fazer um outro bloco com a sugestão aqui de um tema sugerido pelo nosso grande amigo aí, Alexandre Ciufi, né? Que são as 10 curiosidades sobre a tragédia de Pompeia, e a fonte é o site Hype Science, tá ok? Olha aqui, ó. Após a erupção do Monte Vesúvio em 24 de agosto no ano de 79, toda a cidade de Pompeia, na Baía de Nápoles, na Itália, foi sepultada e esquecida até meados do século XVIII. Hoje é um dos sítios arqueológicos mais emblemáticos do mundo e ocupa um lugar especial na imaginação das pessoas. Quando o gás vulcânico e as cinzas atingiram Pompeia e selaram seu destino, a cidade foi pausada no tempo. Quando o sítio foi redescoberto, o seu excelente estado de conservação se tornou aparente. Em termos de volume de dados arqueológicos detalhados, nenhum outro sítio arqueológico pode rivalizar com Pompeia. Esta lista contém 10 fatos interessantes que permitirão recriarmos em nossas mentes alguns detalhes fascinantes, né, desta incrível e lendária cidade. Então vamos começar pela ordem inversa, tá ok? A 10ª curiosidade aqui sobre Pompeia, os bordéis. Olha só, as escavações em Pompeia identificaram cerca de 25 edifícios onde a prostituição era praticada. A maioria destes lugares era composta apenas por um quarto individual, mas há edifícios conhecidos como lupanar. O lupa, em latim, significa loba, e é uma gíria para prostituta, né? Que era relativamente grande e altamente organizado. O lupanar tem 2 níveis com 5 quartos em cada um deles. Os arqueólogos acreditam que este edifício funcionava como um bordel desde o início. O interior é decorado com pinturas eróticas que visavam provocar a imaginação dos clientes. Com base nos estudos de nomes das prostitutas preservados em grafite, acredita-se que elas eram escravas, a maioria grega ou oriental. A taxa cobrada era relativamente razoável, o equivalente a alguns copos de vinho na época, né? É isso aí, na época já tinha seus prostíbulos. 9ª curiosidade, olha aqui, ó, grafite, eleições e sinais. Pompeia ainda preserva um grande número de grafites e pinturas em suas paredes, que oferecem-nos uma rara oportunidade de ler diretamente as palavras e pensamentos da sociedade romana antiga.
A natureza dessas inscrições é ampla, variando de mensagens privadas até diversos tipos de comunicações, tais como avisos eleitorais, como seguem na imagem, né? Abaixo alguns exemplos deles, olha aqui, ó. Eu não me importo sobre a sua gravidez, salve-la. Eu a desprezo, mensagem privada, olha aqui, ó. Outra, se você vai lutar, saia, escrito na parede de uma taberna. O grupo de gladiadores de Aulus Suéticos certos vai lutar em Pompeia em 31 de maio. Haverá uma caça e barracas. É um anúncio, né? Olha aqui, ó. Outra. Parede, estou esperando que você não tenha caído em ruínas por suportar os rabiscos tediosos de tantos escritores. Aqui, ó. Encontrado em 4 paredes diferentes. Ó, Mirtes, você chupa bem. Olha isso que era já escrito lá numa parede de um prostíbulo, cara, da época. Que absurdo, meu. Vamos lá. Há também uma série de anúncios eleitorais, normalmente pintados nas paredes em locais centrais e áreas ocupadas para maximizar sua exposição. Nem todos eram favoráveis aos candidatos. Uma amarga ironia era praticada com frequência. Olha aqui um exemplo, ó. Todos os bebedores boêmios pedem que você eleja Marcos Serrínios Vatia como magistrado da cidade. Olha outra aqui, ó. Os pequenos ladrões pedem que você eleja Vatia como magistrado da cidade. Olha isso, já naquela época, em 79, né? Já havia já rixas políticas que eram deixadas em grafites e pinturas nas paredes lá de Pompeia, gente. Muito bacana mesmo essa 9ª curiosidade aqui, né? 8ª curiosidade, galera. Primeiras ocupações. Vamos lá. Embora Pompeia seja identificada como uma cidade romana, os arqueólogos têm boas razões para acreditar que o local tenha sido anteriormente ocupado pelos gregos. Os mais antigos vestígios arqueológicos da cidade, datado do século 6 a.C., né, são fragmentos de um templo grego-dórico, aliás, né, um templo grego-dórico. Olha aqui, ó. Isso é consistente com o fato de que durante o século 6 a.C., a era costeira onde Pompeia está localizada teve assentamentos de vários postos avançados gregos. Pompeia tornou-se parte do mundo romano alguns séculos mais tarde. Há evidências de ocupações ainda mais antigas também, mas os vestígios arqueológicos parecem indicar que os gregos foram o primeiro grupo que conseguiu construir edifícios ainda identificáveis hoje, né? Os colonos originais, quem quer que fossem, não perceberam que a terra que ocupavam havia sido formada por uma erupção anterior do Vesúvio. A impressionante fertilidade do solo era, de fato, o resultado de material vulcânico depositado pela atividade do Vesúvio. Seria interessante saber quantas comunidades antes de Pompeia sofreram o mesmo destino violento. 7ª curiosidade. Alertas da erupção. A maioria de nós já ouviu falar sobre a erupção devastadora que enterrou Pompeia. Mas é menos conhecido o fato de que a cidade recebeu alguns alertas precoces sobre o desastre que estava por vir em 62 d.C. Pompeia foi seriamente danificada por um terremoto. Seus habitantes não sabiam a razão por trás disso, mas nós sabemos. O choque foi o resultado de uma pluma de magma em movimento sob o Monte Vesúvio. Durante os anos anteriores à erupção, Pompeia foi afetada por terremotos menores de forma bastante frequente. O Vesúvio estava prestes a acordar. 6ª curiosidade. Um vívido relato em primeira mão. Plínio, o jovem, testemunhou a erupção de uma distância segura e escreveu o que viu, deixando para nós um registro em primeira mão valioso e realmente vívido da erupção que enterrou Pompeia. Plínio estava hospedado em Misenum, uma cidade localizada na Baía de Nápoles, no lado oposto de Pompeia. De acordo com seu relato, uma nuvem de forma estranha sob a localização de Pompeia chamou sua atenção durante o início da manhã de 24 de agosto de 79.
Plínio descreveu a nuvem como um guarda-chuva com aparência de pinho com um tronco longo vertical e um topo plano. Seu relato afirma que se sentiu uma série de terremotos durante a noite. Ao amanhecer de 25 de agosto, ele deixou a casa onde estava vivendo com medo de que ela poderia entrar em colapso. Ele também viu o mar sendo sugado a partir da costa, como resultado de outro forte terremoto. Aqui entre aspas, aqui, ó, deixando as criaturas do mar encalhadas na areia seca. Ou seja, né, o terremoto praticamente deve ter criado também um tsunami ao puxar as águas do mar, né, que é o primeiro sintoma aí que se percebe antes de uma tsunami, né. As águas voltaram para a costa depois de um tempo. Mais tarde, o vento mudou e trouxe a nuvem vulcânica em cima de Misenum, deixando a cidade na escuridão. Quinta curiosidade: a força da erupção. É um fato bem conhecido que a erupção do Monte Vesúvio teve uma força cataclísmica, mas quão forte exatamente foi, né? Perguntas como esta nunca são fáceis de responder. A melhor estimativa, neste caso, afirma que as erupções tiveram uma força de 500 vezes a bomba atômica lançada sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. Caramba, 500 vezes a força da bomba de Hiroshima, galera. O poder devastador do Monte Vesúvio foi considerado proverbial por algumas pessoas. Martial, um antigo poeta romano, escreveu, entre aspas aqui, tudo em volta do Vesúvio estava submerso em chamas e cinzas tristes. Nem mesmo os deuses acima gostariam de ter tanto poder. Olha aqui, ó, Epigrança, né? 4.44.7-8. Deve ser algum registro desse escrito aqui, deixado por Martial, né? Um poeta romano aí que escreveu sobre a força da erupção. É brincadeira, né? 500 vezes a força da bomba de Hiroshima, galera. É muita coisa. Quarta curiosidade: as baixas, né? Essa é a parte mais triste, né, galera? Olha aqui, ó. A contagem de corpos em Pompeia está entre 1.000 a 1.500 cadáveres, mas considerando que as primeiras escavações são mal registradas, estes números não são confiáveis. Se somarmos os corpos não registrados, mais os corpos ainda a serem descobertos nas áreas não escavadas, o número de vítimas estimado sobe para cerca de 2.500 pessoas. É impossível saber o número de pessoas que fugiram durante a erupção. Isso significa que a contagem de corpos estimada, embora seja uma informação relevante, tem pouco ou nenhum uso no quesito de descobrir a população total de Pompeia. Essa parte aqui, fica aqui na imagem aqui das escavações, onde foram preenchidas aqui. Depois eu acho que na próxima curiosidade deve relatar como é que foi feito isso aqui, onde ficam as imagens das pessoas vitimadas aí pelo Vesúvio, né, pela erupção do Vesúvio, onde parecem estátuas, né, de concreto. É realmente uma cena muito apavorante, galera. Terceira curiosidade: as consequências da erupção. Alguns dos detalhes sobre a sequência de eventos que se seguiram à erupção estão disponíveis para nós graças a pesquisas geológicas recentes. Depois que o Monte Vesúvio acordou em 24 de agosto de 79, uma espessa nuvem de cinzas vulcânicas se moveu em direção a Pompeia, depositando uma camada de cinzas e detritos em cima das ruas e edifícios. Conforme as cinzas e resíduos vulcânicos continuaram a cair sobre a cidade, alguns dos edifícios e estruturas começaram a sucumbir. Eles começaram a ceder quando o peso do material vulcânico acumulado tornou-se cada vez mais e mais pesado. Neste ponto, a camada de cinza pode ter sido cerca de 2,8 metros de espessura. Os habitantes de Pompeia também foram capazes de sentir alguns tremores intensos da terra, e o calor da encosta do Vesúvio deve ter sido perceptível, ou quase insuportável, né? Em 25 de agosto, possivelmente por volta das 7h30 da manhã, um fluxo piroclástico alcançou Pompeia, destruindo as moradias ao redor da cidade. Uma segunda onda de gás quente vulcânico e pedra, movendo-se a 100 km por hora, atingiu Pompeia.
um pouco mais tarde, desta vez transbordando os muros da cidade e matando todos os seres vivos lá dentro. Mais algumas ondas se seguiram. No momento em que estava tudo acabado, Pompeia foi enterrada sob 5 metros de material vulcânico. As pontas dos edifícios mais altos eram as únicas coisas possíveis de serem vistas. Segunda curiosidade: redescoberta acidental. Vamos lá. Pompeia foi redescoberta acidentalmente em 1594, durante a escavação de um canal de água. Por puro acaso, os trabalhadores descobriram afrescos nas paredes e uma inscrição contendo o nome da cidade. Naquela época, o nome Pompeia foi interpretado como uma referência a Pompeu, o Grande, um renomado comandante militar romano que viveu no primeiro século a.C. Como resultado desse erro, os restos descobertos foram inicialmente interpretados como fragmentos de uma casa grande, que supostamente pertencia a Pompeu o Grande. Por fim, a primeira e última curiosidade aqui, galera. Olha aqui, ó, dos moldes de gesso conservados. Olha isso aqui. Quando o arqueólogo italiano Giuseppe Fiori assumiu o controle das escavações em Pompeia em 1863, notou a ocorrência regular de espaços vazios ocasionais nas camadas de cinza vulcânica. O tamanho e forma destas áreas vazias eram consistentes com o tamanho e forma de corpos humanos. Ele então percebeu que os vazios eram resultados de corpos humanos que haviam sido decompostos, deixando para trás uma pista nas cinzas. Em 1870, ele desenvolveu uma técnica que permitia recuperar a forma dos corpos mortos através da injeção de gesso para dentro das cavidades. Os vazios atuaram como um molde, e o produto final foi a recriação da forma das vítimas com precisão surpreendente. Esta técnica foi melhorada mais tarde, utilizando uma fibra de vidro transparente em vez de gesso. A fibra de vidro tem uma vantagem: os restos nas cavidades, por exemplo, ossos e vários artefatos, foram mantidos dentro do molde, de forma visível. Centenas de moldes de gesso podem ser vistos hoje, tanto nas ruínas de Pompeia quanto no Museu Arqueológico de Nápoles. Pois é, nessa parte que eu achava interessante. Eu pensava que essas estátuas eram resultado do fluxo piroclástico que pegaram as pessoas de surpresa e simplesmente as transformando numa camada de pedra, né? Ou seja, cobrindo com lava quente e pedra, né? No caso de fluxo e cinza. E a pessoa ficou naquela forma, caída no chão. Mas não, é o contrário. As pessoas morreram, as cinzas cobriram e com a decomposição sobraram os espaços vazios, onde esse arqueólogo, né, Giuseppe Fiori, com essa técnica que ele desenvolveu, ele preenchia esse vazio, antes com gesso, depois com esse molde aqui, não sei se é fibra de vidro, onde tomavam as formas das vítimas, né, das pessoas que foram vitimadas pela erupção do Vesúvio, deixando a forma perfeita, igual às imagens anteriores que foram colocadas aí. Bom, é isso, galera. Temos que agradecer aqui a indicação do nosso amigo aí, Alexandre Siufi, que realmente foi uma bela matéria com relação à erupção do Monte Vesúvio que eliminou Pompeia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com, que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook
www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. O NetoCast também está disponível nos aplicativos gratuitos para Android e iOS. Os aplicativos são Pulse News e o Flipboard. Baixem os aplicativos, adicionem a URL do nosso blog nos aplicativos e acompanhem diretamente de seus tablets e smartphones. Para aqueles que curtem fazer um download dos podcasts, o NetoCast agora também tem feed. Lá na barra lateral direita do blog, eu disponibilizei as URLs dos feeds para que vocês assinem diretamente com seus aplicativos e agregadores. O iTunes, para o caso de iPhone e iPad, e no caso de Android, eu recomendo o aplicativozinho CarCast, aquele do carrinho preto e laranja, que é bem simples e cumpre com o que promete. É isso, galera. Vamos ficando por aqui. Deixando um abraço especial a todos que acompanham o nosso podcast. Deixando também um beijo especial para Paty Lopes e Amandinha Lopes, que deixaram as camisetas do NetoCast ainda mais bonitas. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!